Olá, boa tarde. A lei que permitiu a suspensão temporária de contratos de trabalho durante a pandemia tem como objetivo manter o emprego de milhares de brasileiros. Mas ela também traz outros impactos para o trabalhador. Um deles é a redução no valor do 13º. O tempo afastado do emprego não deve ser considerado no cálculo do benefício. Esse é apenas um dos destaques da edição de hoje, mas você vai ver também. Supremo divulga pauta de julgamentos no plenário até o final de 2020. Conselho Nacional de Justiça realiza a primeira sessão virtual extraordinária na gestão do ministro Luiz Fux. Partidos políticos pedem ao Supremo Tribunal Federal medidas de prevenção e combate ao coronavírus nas comunidades quilombolas. Os autores da ação pedem acesso ao sistema de saúde, fornecimento de alimentos, água, materiais de higiene. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, liberou a pauta de julgamentos do plenário do Supremo para os últimos 3 meses de 2020. Para ele, a divulgação antecipada é uma forma de garantir segurança jurídica e uma melhoria na prestação jurisdicional do tribunal. As sessões ordinárias e extraordinárias do plenário do STF continuarão a ser pelo sistema de videoconferência até o final do ano por causa da pandemia do novo coronavírus. Entre as pautas de julgamento divulgadas para 2020, no dia 23 de setembro, os ministros vão julgar o monopólio da União de explorar loterias e também uma mais direcionada sobre a exploração de modalidades lotéricas pela loteria no estado de Mato Grosso. Os 3 casos são de relatoria do ministro Gilmar Mendes. No dia 30 de setembro, o plenário analisa um recurso sobre o direito ao esquecimento, com repercussão geral conhecida. O caso que chegou ao STF é o de uma família vítima de um crime que continua tendo a história explorada 7 décadas depois em programas televisivos. A relatoria é do ministro Dias Toffoli. No mesmo dia, está prevista a análise da constitucionalidade de medidas de segurança que evitem a troca de recém-nascidos em hospitais. Estão sendo questionados no Supremo dispositivos da Lei do Rio de Janeiro que autoriza o recolhimento de material genético de mães e bebês no momento do parto e o arquivamento dessas informações. A medida possibilita a posterior identificação por meio de exame de DNA. O relator do caso é o ministro Luiz Fux. Em 7 de outubro, está previsto o julgamento do pedido da Associação Nacional de Jornais, que questiona parte da Lei do Direito de Resposta. Segundo a ANJ, a tentativa de acelerar o procedimento de retratação viola garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. A ação vai ser analisada junto a outros pedidos semelhantes, que estão sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. No dia 14 de outubro, será analisada a liberdade religiosa no serviço público e a possibilidade de mudança de data de concurso por causa de religião. Também vão estar na pauta de julgamento de outubro a legalidade da revista íntima de visitantes em unidades prisionais, a cobrança de ICMS na venda de programas de computador e a impossibilidade de penhorar imóveis rurais, quando eles são os únicos bens que as famílias possuem. O aumento no número de casos de infecção pelo novo coronavírus em comunidades quilombolas fez partidos políticos e representantes das comunidades encaminharem uma ação ao Supremo Tribunal Federal. Eles pedem que o governo federal seja obrigado a adotar medidas para prevenir e combater a Covid-19 nos territórios quilombolas. Segundo eles, a falta de uma política de enfrentamento à doença colabora para o aumento do índice de contaminação. Desde o início da pandemia do coronavírus, 156 pessoas que viviam em comunidades quilombolas morreram por causa da doença. O maior número de mortos está no Pará. Foram 43 óbitos. 4.541 pessoas já tiveram Covid-19. Os números são da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. A CONAC e 5 partidos políticos querem medidas para impedir que estes índices continuem aumentando.
O motivo para encaminhar a ação ao STF, segundo eles, são falhas na definição de métodos de combate ao vírus pelo governo federal. Os autores da ação pedem acesso ao sistema de saúde, fornecimento de alimentos, água, materiais de higiene, equipamentos de proteção individual e testes da Covid-19 entre os moradores. E afirmam que a falta de medidas de combate ao vírus pode resultar em desestruturação das comunidades e perda de referências culturais. No mesmo processo, a CONAC e os partidos políticos pedem que seja montado um plano nacional de combate à pandemia e a criação de um grupo em 30 dias com representantes de órgãos públicos e das comunidades quilombolas para acompanhamento das ações. O relator do processo no STF é o ministro Marco Aurélio. O Superior Tribunal de Justiça permitiu que uma mulher chamada Ana Luísa retire o primeiro nome do registro de nascimento por questões pessoais. Os detalhes na reportagem de Marina Campos. A escolha do nome da criança pelos pais acontece normalmente antes dele nascer e se torna oficial na certidão de nascimento. Mas nem sempre a escolha agrada. Por isso, a Lei de Registros Públicos permite, em alguns casos, a alteração. Quando o nome causa constrangimentos à pessoa, o enteado incluir o sobrenome do padrasto ou madrasta e ainda acrescentar o sobrenome do companheiro em união estável, são alguns exemplos de exceções previstas para a alteração do nome. O interessado em promover alguma alteração em seu nome deverá explicar e provar ao juiz o motivo da alteração pretendida, além de instruir o processo com certidões negativas para demonstrar que o pedido de alteração do nome não prejudicará a terceiros. No Distrito Federal, uma mulher com nome composto, Ana Luísa, entrou na justiça para retirar o prenome Ana. Ela argumentou que o nome causa aversão e antipatia porque foi registrado pelo pai com quem não tem vínculo. Em primeira instância, o julgamento foi favorável. Segundo o juiz, na audiência ela demonstrou também abalo emocional em relação ao prenome. Mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal afirmou que o caso não se encaixa nas hipóteses excepcionais da lei, porque o nome Ana é bastante comum e por isso seria incapaz de expor a pessoa ao ridículo. Diante disso, a autora recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. O relator do recurso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, lembrou que o nome é imutável, mas a regra não é absoluta e o juiz pode adotar em cada caso a solução que achar mais conveniente ou oportuna. O ministro ressaltou ainda que, neste caso, a motivação para excluir o prenome não tem relação com a situação vexatória, mas sim com a falta de identificação e o sofrimento que resulta da escolha feita pelo pai. Por não verificar risco à identificação civil, a comprovação de justo motivo e a ausência de má-fé, a quarta turma permitiu a alteração do nome da mulher na certidão de nascimento. E você vai ver a seguir, vem mudanças em um dos benefícios mais aguardados pelos trabalhadores brasileiros. Você vai ver como fica o 13º salário de quem teve suspensão de contrato por causa da pandemia. Voltamos já. A partir da Constituição de 1988, crianças e adolescentes são reconhecidas na condição de sujeitos de direito e não meros objetos de intervenção no mundo adulto. O tempo de deslocamento entre a entrada da mina de subsolo até a frente de trabalho não deve ser computado no intervalo intrajornada. A decisão é da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Segundo os ministros, o período é computado apenas para efeito de pagamento de salário, conforme regras próprias para esse tipo de atividade. A decisão foi tomada durante o julgamento do caso de um operador de equipamentos de uma mineradora na Bahia. Ele alegava ter jornada de 7 horas em turnos de revezamento e que não usufruía da pausa após as 3 horas. Disse ainda que o intervalo intra-jornada era de apenas 15 minutos e não de 1 hora, como seria devido em razão da prorrogação do trabalho. A empresa sustentou que a jornada efetiva era de 6 horas e que as 7 horas registradas nos cartões do ponto abrangiam 2 pausas, uma de 15 minutos e outra de 45 minutos de deslocamento da boca da mina até a frente de serviço. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia entendeu que o deslocamento da boca da mina até o local de trabalho se insere na jornada para todos os efeitos, inclusive o intervalo,
pois o empregado, ao se deslocar, já está à disposição do empregador. A jornada dos mineiros tem regramento próprio na CLT. O artigo 293 estabelece que a duração normal do trabalho efetivo para os empregados em minas no subsolo não pode exercer 6 horas diárias. Já o artigo 298 prevê uma pausa de 15 minutos de descanso a cada 3 horas consecutivas de trabalho, computada na jornada. O relator do recurso de revista da empresa na 7ª turma do TST, ministro Cláudio Brandão, explicou que o tema foi discutido em maio de 2019 pelo Pleno do TST. O entendimento, à época, foi o de que o tempo gasto no percurso entre a boca da mina e a frente da lavra não pode ser computado na jornada de trabalho dos mineiros, para efeito de concessão de intervalo intrajornada. Segundo os ministros, a CLT é clara ao dispor que a jornada não ultrapassa 6 horas diárias e que o tempo de percurso será computado apenas para efeito de pagamento de salário, com regra própria e específica quanto ao intervalo. A decisão foi unânime. Mais um impacto da pandemia do novo coronavírus da renda dos trabalhadores. Quem teve o contrato suspenso temporariamente pode receber um valor menor de 13º. Os meses de afastamento não entram no cálculo do benefício. Nina tem 2 lojas em shoppings de Brasília. Ela teve que fechar as portas do comércio por quase 3 meses por causa do coronavírus. Nesse período, com a ajuda da medida provisória do governo federal que virou lei em julho, a empresária suspendeu temporariamente os contratos das 9 funcionárias para conseguir manter o negócio. Isso foi muito importante para manter as 2 lojas abertas. A gente conseguiu, no meu caso, que é muito específico, eu consegui não ter nenhuma demissão. Este empresário conta que logo no início, ainda em março, quando o comércio teve que fechar as portas, o faturamento do restaurante dele caiu 80%. Ele também aderiu à medida provisória para manter a empresa e os empregos. Nós imediatamente entramos com 60% do quadro em suspensão ou redução. E isso salvou a empresa e salvou os empregos. De abril até agosto, 16 milhões de acordos foram firmados pelo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda do governo federal. Mais de 7 milhões de trabalhadores tiveram os contratos suspensos. O governo passou a pagar o salário dos contratos suspensos e a complementar o salário dos contratos com redução. Um suspiro para os empregadores e segurança para trabalhadores que têm estabilidade pelo mesmo período de alteração do contrato. Mas esses funcionários podem ter o 13º reduzido. Isso porque o período que não foi trabalhado por suspensão ou redução de mais de 15 dias no mês não vai entrar no cálculo para o benefício do fim do ano. A lei que criou o programa emergencial não trata de gratificação natalina e não inclui o 13º na complementação paga pelo governo. Rafael teve o contrato de trabalho alterado. Em abril, o tempo de serviço prestado foi reduzido pela metade. Ele já imaginava que podia vir a mais alguma mudança, mas diz que o dinheiro fará falta. Eu, por exemplo, não moro com a minha família mora em outra região do Brasil. E eu preciso viajar para visitá-los, então esse ano com certeza essa viagem vai ser impactada em função da redução do 13º, que era algo que eu estava planejando. Mas de certo modo eu já esperava em função de todo o contexto que a gente está vivenciando. Assim. Valdomiro acha que o trabalhador não deve ser prejudicado. Não acho que é justo o funcionário pagar esta conta. Na realidade, eu acho que o governo deveria ter soltado um programa de repor a parte do 13º. No nosso caso, nós já decidimos que nós vamos pagar o 13º normalmente. Bom, e para repercutir o assunto, eu converso agora com a advogada trabalhista Renata Vieira. Muito obrigada por participar, doutora Renata. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Imagina, estou sempre à disposição do TV Justiça. Bom, assunto aí de interesse de todos os trabalhadores, né? Aquele benefício mais aguardado no fim do ano. Eis que
Esse ano terá uma mudança aí bem significativa. Bom, o governo criou uma série de medidas para garantir o emprego de brasileiros que tiveram, né, muitos demitidos, outros com redução de trabalho e de jornada de renda também. Essa medida foi essencial, mas vai doer no bolso do trabalhador. Né? Explica para a gente, doutora Renata, se a lei ela prevê um valor máximo de redução? Não, o que acontece? Na verdade, a Lei 14.020, que trata sobre as medidas que o governo trouxe, né, tanto de redução quanto de suspensão do contrato de trabalho, ela não trata a respeito do 13º. Né? O que ela vai acontecer é que o 13º ele é previsto na Lei 4.019 e ele trata que o pagamento do 13º é com base na remuneração de dezembro. Então, o que a gente tem que analisar é se essa pessoa, nesse período, em dezembro, ela vai estar afastada ou com salário reduzido ou não. Aí sim vai impactar. E vai impactar naqueles que recebem, como a gente recebe até novembro, por exemplo, tem pessoas que recebem agora em julho, que recebeu em julho uma parcela, vai receber agora em setembro, outras em outubro. A depender dessa pessoa, de quando ela ficou com o contrato suspenso ou reduzido, com a jornada reduzida e redução de salário, aí sim pode acontecer uma redução com relação ao pagamento dessa primeira parcela do 13º. Então depende muito de como que o empregador providencia esse pagamento e de quanto tempo ficou afastado. Porque o que acontece? As medidas que o governo trouxe para nós de redução, a base que o governo vai pagar, ele paga com base no seguro-desemprego, né? No percentual que você receberia no seguro-desemprego. E não com relação ao salário cheio da pessoa. Então, se eu recebia R$3.000 de salário, por exemplo, e eu tive um impacto de uma redução de jornada de trabalho com salário, não necessariamente a soma do que o meu empregador vai pagar com o que o governo vai pagar vai ser, de fato, R$3.000. E lembrando que, como a lei não trouxe nada, eu não tenho medida do governo influenciando no 13º, ou seja, o governo não vai pagar um valor de 13º para mim, na medida. A gente está falando, né, de suspensão de contrato, mas algumas empresas, elas, por uma precaução, elas decidiram afastar aqueles funcionários que integram o chamado grupo de risco, mas não houve a suspensão do contrato. Nessas situações, o 13º também será impactado? Não, nessas situações não, porque se eu não estou aplicando a medida provisória e a empresa, né, no caso, por conta própria, resolveu afastar, o entendimento que a gente tem é que não se trata de suspensão do contrato de trabalho, trata-se de uma interrupção. Mas a gente tem que analisar também como que a empresa está fazendo, porque ela pode ter colocado de teletrabalho. Então, em teletrabalho, a vida do trabalhador continua praticamente quase que a mesma. A diferença é que ela não se desloca mais para trabalhar no ambiente da empresa, está trabalhando no seu ambiente interno, de casa, e o salário, a remuneração deve estar sendo recebida normalmente. Mas aqueles que a empresa, que o empregador não simplesmente interrompeu o contrato de trabalho e não passa trabalho para aquela pessoa, a gente entende que o contrato está interrompido. Então, ela vai receber 13º cheio, digamos assim, não vai impactar. Doutora Renata, segundo a lei trabalhista vigente, nós podemos receber o 13º fracionado em até 2 parcelas, né? Tem uma linha de corte ali, salvo engano, dia 20 de dezembro. Diante dessas novas medidas instituídas pelo governo, essa flexibilização trabalhista em virtude da pandemia, esse prazo foi alterado também ou poderá ser alterado? Não houve alteração com relação a esse prazo. Né? Assim, o que a gente enxerga em algumas convenções coletivas são datas específicas para o pagamento. Né? Então, existem normas coletivas que elas determinam a primeira parcela, por exemplo, em outubro. Outras determinam junto com as férias, desde que sejam tiradas até julho, por exemplo. Então, depende muito da norma coletiva. Mas, quando a gente pega a lei do 13º secamente, a primeira parcela vem em novembro, ela tem que ser paga em novembro, e a segunda parcela, sendo que o 13º no total ele deveria ser pago até o dia 20 de dezembro, 21 de dezembro. Então, o que acontece? Por isso que a Lei 4.019, que é a do 13º, da gratificação, ela fala exatamente isso. O 13º é calculado com base no salário, na remuneração de dezembro. Né? Então, se eu recebi a primeira parcela, por exemplo, em julho, o que vai acontecer é que a segunda parcela, e vamos supor que setembro teve um aumento por data base da categoria, em setembro eu vou receber o pagamento com base no salário que está lá em dezembro, que já teve o reajuste de setembro, e aí eu recebo uma parcela um pouquinho a mais.
Assim, deveria ser um pouquinho a mais, só que a gente explica que os descontos de imposto de renda e INSS vêm sempre na última parcela. Então, num primeiro momento, vai haver esse impacto com relação a esse ajuste que tem, mas a lei 1420 não trouxe alteração nenhuma nas datas de pagamento. Então é bom fazer as contas direitinho para não ser pego de surpresa ali no final do ano, né? Doutora Renata, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Uma ótima tarde para a senhora. Para todos nós, estou à disposição. E você vai ver a seguir, Tribunal de Contas da União vai entregar ao TSE lista de gestores com contas irregulares. Até já. Há 26 anos atuando como advogado, não houve um dia sequer que não tenha feito referência ou me utilizado da Constituição Federal como fundamento na busca pela proteção de direitos e garantias fundamentais, cláusulas pétreas inegociáveis. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Múcio Monteiro, vai entregar hoje à tarde ao presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, a lista de gestores com contas irregulares. A repórter Daniela Ramalho tem as informações para a gente ao vivo, direto lá do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Oi, Dani, boa tarde para você. Conta para a gente, quer dizer que esses gestores eles podem ser impedidos de se candidatar? Sim, Rafa, boa tarde para você e para quem nos assiste. Olha, todos aqueles gestores públicos que tiveram as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas não vão poder concorrer às eleições municipais deste ano. Portanto, esse documento que será entregue ao presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, pode auxiliar a Justiça Eleitoral a decidir quem pode e quem não pode participar das eleições como candidato. Esses gestores, viu, Rafa, são aqueles responsáveis por recursos federais que podem ser cargos eletivos ou não. São quase 8.000 nomes na lista dos gestores com contas julgadas irregulares, com trânsito em julgado a contar de 15 de novembro de 2012. Depois de ser disponibilizada, a lista será atualizada diariamente no site do TCU. Essa relação será entregue aqui na sede do TSE em Brasília às 4 da tarde. Aí, Rafa, às 4h15, as informações vão ser divulgadas ao vivo pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube e será possível também acompanhar pela Rádio Justiça e aqui na TV Justiça também. Rafa, quero ver você acompanhando também. Com certeza, a lista extensa essa, né? 8.000 nomes, muita gente deve ficar de fora aí, né, Dani? Boa tarde mais uma vez, obrigada. E o Conselho Nacional de Justiça realiza nesta segunda-feira a primeira sessão virtual após a posse do ministro Luiz Fux como presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal. A consultora jurídica Gisele Reis traz agora os detalhes da pauta. Hoje tem sessão extraordinária do Conselho Nacional de Justiça. Será a primeira sessão virtual sob a presidência do ministro Luiz Fux. Um dos objetivos do ministro na gestão do CNJ e também do STF é garantir o acesso à justiça digital de forma ampla e restrita e em tempo real a todos os brasileiros. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão de caráter administrativo. Ele não tem competência jurisdicional. Exerce uma função extremamente importante, que é controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, fiscalizar o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, zelar pela autonomia e definir o planejamento estratégico. Na pauta de hoje, há 4 itens que podem ser analisados pelo CNJ. São pedidos de providência e procedimentos de controle administrativo. Em um dos casos, uma empresa de informática pede a suspensão e a anulação de penalidades de impedimento de licitar e contratar com a administração pública do Estado do Rio de Janeiro e de inscrição dessas penalidades no cadastro de empresas inidôneas e também no sistema de cadastramento unificado de fornecedores. Essas penalidades elas foram aplicadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O Conselho deve ainda concluir a análise de um pedido de providências
em que um cidadão pede acesso à íntegra do processo digital da Vara Cível do Foro Central de São Paulo. Ele alega ter direito ao acesso, já que o processo é público, e pede que o CNJ determine ao Tribunal de Justiça de São Paulo que providencie mecanismos para que qualquer cidadão, desde que devidamente identificado, tenha acesso aos autos, desde que esse processo não figure em segredo de justiça e que esse acesso se dê por meios eletrônicos, sem que seja necessário ir pessoalmente ao cartório. Em outro caso, a atuação de oficiais de justiça no Tribunal de Justiça do Acre durante a pandemia do novo coronavírus está sendo questionada. E tem também o procedimento que envolve concurso público para juiz de direito substituto no Tribunal de Justiça da Bahia. Lembrando que os julgamentos do plenário virtual são públicos e podem ser acompanhados pela internet diretamente na página do CNJ. Durante a sessão, são lançados os votos do relator e demais conselheiros. E ao final da votação será lançado o registro do resultado. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Uma ótima semana para você. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.